Quando nós falamos de Cristo a alguém, se torna um convite para que a pessoa considere atentamente a diferença que Deus faz em nossa vida. Os que têm a alegria da certeza da salvação desejarão levar outros a experimentar o mesmo. Nosso relacionamento diário com Cristo é a verdadeira base de tudo o que temos para compartilhar. No programa desta semana, vamos estudar sobre evangelismo pessoal e testemunho. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Isaías 43, verso 10. Tema da semana: evangelismo pessoal e testemunho. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia, aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Seja muito bem-vindo à bancada do programa, você que tem sido um telespectador fiel deste programa, que tem a primazia de estudar a Palavra de Deus, tirando lições importantes das preciosas lições que já existem na Palavra de Deus. Estão retornando ao programa dois amigos que já estiveram conosco lá no começo da temporada. Eu me refiro aqui ao pastor Raimundo Gonçalves, um prazer recebê-lo, vem do Rio de Janeiro, representando mais uma vez aí o povo querido ali do Rio de Janeiro. Nosso abraço a todos vocês. Prazer recebê-lo de novo, pastor. Prazer todo meu para mais um momento especial de estudarmos as lições da Bíblia. E novamente um tema que você gosta, né? Evangelismo. Ainda mais o pessoal e a questão do testemunho, né? Isso é fantástico. Que maravilhoso. maravilha. Deus seja louvado por isso. E eu que agradeço o convite e também agradeço a sua companhia, onde você estiver. Sinta-se abraçado por todos nós aqui e sinta-se também assim abraçado por Jesus Cristo. Amém, amém. Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Também, pastor Jander Oliveira, que visita mais uma vez o programa, um prazer recebê-lo. Vem lá das Minas Gerais, governador Valadares, responsável ali pela área financeira de uma região administrativa da Igreja Adventista. Prazer recebê-lo mais uma vez, pastor. A terra que tem pão de queijo. Ah, Minas, se não tiver pão de queijo, não tem jeito, né? É verdade. Que bom, viu? E ali também não só o pão de queijo é gostoso, como viver e conviver ali naquela região. De ver quando desafiamos a igreja e ela responder, pastor. No ano passado, nós desafiamos ali os 15 mil membros a fazer e a crescer a igreja aquilo que nos últimos 10 anos ela cresceu, nos próximos 2. E para a honra e glória de Deus, o primeiro ano já se passou com mais de 60% das metas e desafios ali já alcançados. Que maravilha. Isso tem a ver também com o tema, não é? Certo, Evangelismo claro, pessoal e testemunho. claro. Para se conseguir uma meta dessa, Claro, tem claro. que ter esse objetivo. Um prazer recebê-lo. Prazer. Nosso abraço aos mineiros, aos amigos aí de Governador Valadares também, que estão sempre sintonizados. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra. Unge-nos agora com o Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua vontade. Por Jesus, amém. Amém. Evangelismo pessoal e testemunho é o tema dessa semana, você já viu na abertura, e tem um texto na Palavra de Deus que foi também citado. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Pastor Raimundo, o que esse texto significa na sua vida? Nós fomos escolhidos por Deus para sermos testemunhas pessoais do que Deus fez em nós. Primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos transformou e agora quer nos usar para transformar outras pessoas. Eu posso resumir esse texto aqui, de Isaías 43, verso 10, que evangelismo deve ser o estilo de vida de qualquer pessoa que foi resgatada por Cristo na cruz do Calvário. O cristão não deve esperar um programa evangelístico para testemunhar. O cristão deve ser um evangelista natural. Tem que ser o estilo de vida dele, É o estilo de vida dia a dele. dia, a respiração da alma. Por exemplo, a pessoa vai abastecer o carro. Ele pode muito bem testemunhar com maneiras, com bondade.
E também, como foi mencionado em outros programas, com respeito a você distribuir uma literatura, você fazer um contato missionário no avião, na escola, no trabalho, mesmo na recreação, até, enfim. Se for um estilo de vida, aí sim o evangelismo pessoal funciona, porque ele vai testemunhar onde ele for. E eu digo mais, as pessoas vão se converter nem tanto pelo que falamos, mas por quem somos. O evangelismo, ele deve funcionar primeiramente na minha vida. E aí ele vai funcionar na vida das outras pessoas. E parece-me que a base deve ser essa mesmo, né, pastor Raimundo? Não é, Jander? Sim. Porque a gente percebe assim, olha, uma pessoa às vezes fala do evangelismo, ela até promove um projeto, um programa evangelístico, mas às vezes a gente percebe que não está no coração, está fazendo aquilo meio de forma mecânica. É possível perceber quando uma pessoa não está em sintonia com Cristo, em sintonia com Deus e tentar promover o evangelismo? Ações e palavras, elas precisam combinar, né? Sim. Complementando aqui, em Isaías também, 64:4, fala, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele confia. Então, nós precisamos de testemunhar desse amor de Deus. Eu escrevi aqui, para ser testemunha, precisamos conhecer. Será que eu conheço bem o meu Pai? Para conhecer, eu preciso ser íntimo. Como que está a minha intimidade? E como é que a gente conhece e se torna íntimo de Deus? Certo. Como é que funciona isso? Porque, por exemplo, numa relação matrimonial, marido e mulher, existe ali a intimidade do casal, eles se conhecem, se amam, convivem. Como é que é conviver com Deus, que é invisível para nós, e nós temos essa relação pela fé? Como é que a gente faz isso? A opinião dos dois. Acredito que, primeiro é a oração. Quando eu oro, eu falo com Deus. E ao falar com Deus, eu tenho certeza que Ele nos ouve. A grande pergunta é, será que eu estou ouvindo aquilo que Deus quer para a minha vida? A oração é um diálogo. Eu preciso entender aquilo. O segundo ponto é testemunhar. Eu estou testemunhando para os meus colegas, os meus vizinhos. Eles sabem que eu sou um cristão? Como que é as minhas músicas na minha casa? Como que eu trato o meu filho? Como que eu trato a minha esposa? O vizinho está olhando. E isso tudo leva a pessoa a entender como que a pessoa está com Deus também. Eu preciso, pastor, que a sociedade note que eu mudei eu tenho um estilo de vida diferente. A sociedade precisa notar isso. Né? Maravilha. Pastor Raimundo, a sua visão também sobre isso. É interessante notar que não existe sucesso no evangelismo pessoal sem a intimidade com Deus. Sabe por quê? Quem converte é o Espírito Santo. Não é o agente humano. Não é o ser humano. Nós temos duas funções, que é pregar, tanto verbalmente e não verbalmente, pregar e apelar. Fazer um convite para a pessoa tomar uma decisão. Agora, quem converte é o Espírito Santo. O coração humano é impressionante. Só Deus conhece e o ser humano mesmo. Às vezes nem nós nos conhecemos a nós mesmos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Agora, quando você se une com Deus nessa intimidade, com Ele, Ele vai te dar um poder fora do comum. Eu não consigo entender isso. Jamais vou conseguir entender. Quantas vezes a gente está falando, pregando, e o Espírito Santo, ele traduz essa mensagem para satisfazer ou preencher uma real necessidade de alguém que está aí passando por um problema grave. Sim. E você está falando uma linha de raciocínio, Deus pode... E sem você saber que a pessoa está precisando naquele Justamente. momento, né? Então, agora, o que faz a diferença? É a intimidade com Deus. Na Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo 1, eu acho impressionante o verso 1 até o verso 3, apenas citando. Aqui diz assim, olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Esse verbo aqui é Cristo. Aí vem o verso 3. O que temos visto e ouvido anunciamos, também a vós outros.
Ou seja, evangelismo, ele abrange duas coisas. Primeiro, a comunhão. Depois, a ação. Comunhão e missão. Os discípulos, eles transmitiam aquilo que eles viram, ouviram, apalparam. Então nós, através, como disse o pastor aqui, através da oração pessoal, através do estudo da Bíblia de forma pessoal, essa intimidade com Deus, eu estou apalpando, estou contemplando, eu estou ouvindo e falando com Deus. E são nesses momentos que Deus vai se revelando a gente, Claro, né, Jander? claro. Deus vai se manifestando também na sua revelação. Pastor, ainda dentro do convívio e relacionamento, nós que somos pais, né? E quando os nossos filhos ali por volta de 2 anos e meio começam a falar, né? E talvez na época de férias, nós vamos até a casa do avô daquela criança, da avó daquela criança, da tia daquela criança, e ali, em algum momento, aquela criança fala assim, na linguagem dela, que o avô ou a avó, apesar de amar aquela criança, né, é o seu neto, não consegue entender aquela criança. E para o pai e para a mãe é tão nítido, eu quero beber água, ele quer ir ao banheiro, ele quer esse carrinho. Devido à intimidade, né? Porque é a intimidade com aquela criança. Sim. Eu vivo ali com aquela criança todos os dias. Então, mesmo a palavra ainda errada, eu consigo compreender pelo convívio, pelo relacionamento. E o pai, o avô, o tio, mesmo amando aquela criança, não consegue entender. Então, dentro do campo cristão, nós só vamos entender aquilo que Deus quer para a minha vida quando eu me relaciono com Ele, quando eu convivo com Ele. E é interessante Sim. também, pastor Laerte e pastor Jander, de que as pessoas percebem isso. Como você mencionou, a questão da mecânica, né? Mecânico. Quando você faz algo apenas de forma mecânica, sem o amor, você percebe isso. Agora, a pessoa que faz o evangelismo por amor, você percebe que ele tem uma comunhão com Deus. Ele está transmitindo não apenas uma teoria, e não por um salário, não por uma obrigação apenas. Ele está transmitindo por paixão. Atos 4, verso 13, vendo as pessoas, né, Pedro e João, que eram homens iletrados e sem cultura, assim, tão grande cultura, Sim. eles ficaram admirados e perceberam que eles estavam ou estiveram com Jesus. Então, a pessoa que mantém uma comunhão com Cristo sólida diariamente, ele vai transbordar Cristo. Não tem como, ele é diferente, como disse o pastor Jander, ele é diferente. Onde ele vai, o que ele fala, o que ele faz, ele começa na casa dele. O evangelismo, ele deve começar com o marido, com a esposa, com os filhos, que é o nosso maior campo missionário e o nosso maior desafio. E nós estamos sendo vigiados sem perceber. Semana passada eu estava no hospital com meu filho, no banco da frente, só tinha 2 vagas assim, eu estava no banco da frente e minha esposa com uma outra senhora lá. E ao brincar com meu filho ali e falar alguma coisa relativos a Jesus, aí a senhora que estava ao lado da minha esposa perguntou assim, seu esposo é pastor? Olha só, é impressionante como que as pessoas reparam nas nossas atitudes, no modo de falar. Então, nós não podemos perder a oportunidade. Quantas pessoas passam no dia a dia, né? Talvez aquelas pessoas que viajam, aquelas pessoas que talvez não têm residência fixa, fica ali 1 ano, 2 anos, tem ali uma oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas, né? Que talvez depois nunca mais vai ter outra oportunidade. Então ali devemos aproveitar esses momentos. Né? Então, em suma, nós não podemos transmitir aos outros aquilo que não temos. Não. Se nós queremos trabalhar com o evangelismo e o testemunho pessoal, temos que mergulhar primeiro na relação com Deus. Certo. Não podemos perder o ímpeto de ir e falar, mas dar a prioridade certa para as coisas certas. Né? É por isso que um dos objetivos de Deus é que eu mesmo seja beneficiado com o envolvimento missionário. Você disse que nós não podemos dar o que não temos. Pedro e João chegaram na porta formosa do templo, ali havia um homem coxo de nascença que pediu esmola. E Pedro e João, eles disseram, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, né, Pedro, o que tenho, isso eu te dou. O que ele tinha? Ele tinha aquilo que é muito melhor do que o ouro, do que a prata, do que qualquer bilionário na face da terra. Claro.
que é Cristo, né? E ele também falou, pastor, olhe para nós. Olha só. A expectativa que criou, né? Será que hoje, como cristão, a pessoa pode falar assim, olhe para mim? Nós temos né? coragem de dizer temos isso, essa né? coragem, né? Então, realmente, é muito interessante. Bom, esse é o ponto principal, então, do estudo do programa Lições da Bíblia dessa semana, que já estamos no primeiro bloco dando ênfase naquilo que precisa ser dado. Evangelismo pessoal, eu estar envolvido com o evangelismo pessoal deve ser o meu estilo de vida, não é isso, pastores? Justamente. Deve ser o meu estilo de vida e o meu testemunho também tem que estar mergulhado no estilo de vida, na minha comunhão com Cristo, porque ao falar às pessoas, elas vão sentir na observação do meu comportamento, na minha palavra, na forma como eu ajo, elas vão identificar, decifrar. É como se fosse isso, né? As pessoas nos decifram. Elas fazem uma leitura da gente. O seu modo, como se diz, te denuncia, né? A sua maneira de, como o pastor Jandre foi identificado como pastor, sem ninguém falar Sem nada. nada. A tua maneira, os seus gestos, a sua fala é diferente. Sim. E essa diferença, quem faz é Cristo na pessoa. Por quê? Porque o evangelismo, para funcionar na vida das outras pessoas, primeiramente tem que funcionar na minha vida. Veja o objetivo primário de Deus em nos usar como instrumentos em suas mãos. É por isso que eu volto a dizer, a cura está na comunhão com Deus e no envolvimento na missão que Deus nos deixou. Então, vem aqui a pergunta, a grande pergunta, né? Como é que nós estamos nessa relação com o Senhor a cada dia? E eu faço essa pergunta a você também, amigo telespectador, que está acompanhando o programa dessa semana, que fala justamente sobre evangelismo pessoal e testemunho. Como está a sua relação com o Senhor? Como está a nossa relação com o Senhor? É isso que determina, basicamente, a força do nosso evangelismo pessoal e do nosso testemunho. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, porque nós voltamos em instantes com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, cujo tema é muito especial, que é evangelismo pessoal e testemunho. Tudo dentro do tema principal desta temporada, que é sobre evangelismo e testemunho. Eu estou mostrando para você o nosso manual de estudos. Você pode ter acesso ao nosso manual através do nosso blog, para você poder acompanhar aí na sua casa, na sua empresa, onde você estiver nos assistindo, todo o nosso programa, tá bem? Entre lá e baixe o conteúdo para a gente poder ter esta interatividade um pouco melhor, pelo menos dentro do nosso conteúdo, tá bem? Eu estou aqui recebendo os pastores Raimundo Gonçalves e Jander Oliveira, amigos que vêm das Minas Gerais e do Rio de Janeiro, representando essas importantes regiões do nosso país, aqui no programa Lições da Bíblia, conversando sobre esse assunto. E eu gostaria de dar sequência àquilo que estávamos conversando. O pastor Jander deixou um gancho muito interessante, e o pastor Raimundo também, sobre a questão do meu campo missionário pessoal. Pastor Raimundo, qual é o meu campo missionário pessoal como um cristão? Há muitas pessoas que nos assistem. Quais são esses campos missionários que nós temos em nossa vida como ministério pessoal? São as pessoas que interagem conosco. E quem são elas? Todas as pessoas que interagem conosco, começando pela nossa família. Por quê? Eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte: como que eu gostaria que o meu pai fosse em casa o que ele é na igreja? Porque na igreja, muitas vezes... Todo mundo se camufla, né? Tudo bonitinho. Terno, gravata, roupa arrumadinha, perfuminho, né? Perfuminho, tudo caprichado, exatamente, né? E ali tratando todo mundo um sorriso, mas em casa. Quando quebra um prato junto, né? Quando acontece uma desavença, acontece um desentendimento, alguma coisa que não está se ajustando, né? E a comunicação. Então, ali deve ser o nosso primeiro campo missionário de trabalho. E a começar pela família, Deus vai nos abençoar fora. Porque há pessoas que gostam muito de testemunhar fora, mas não tem força para testemunhar dentro.
E essa força talvez não tem, a pessoa não tem força talvez por isso, porque ela não está valorizando essas pessoas que convivem com ela, né, pastor Jander? Sim. Eu me preocupo muito em relação à família, pastor, da obrigação e a responsabilidade que nós temos perante Deus em relação aos nossos filhos, né? Talvez eu me preocupo em mostrar uma falsa pessoa lá fora em relação aos meus filhos, né? Como que tem sido a educação em relação aos meus filhos? Ele repara ali, eles copiam a gente também, né? Copiam, né? Eu lembro que quando estava ali por volta de 10, 12 anos, né? E ali a preocupação já do pai e na época o meu pai fumava, né? E com que a autoridade que ele falava, assim, ó, filho, se alguém te oferecer cigarro lá na escola, não pegue não. E ele fumava, né? Então, eu tenho que ter cuidado nos mínimos detalhes, principalmente com os meus filhos, aquilo que eu repasso ali para eles, né? Então, coerência, né? Coerência, né? Porque, veja, dentro de casa, aqui às vezes o tom não sai um pouco evangélico, né? E geralmente quando nós temos, por exemplo, uma cerimônia de Santa Ceia, a cerimônia da comunhão, é bonito ver a família lavando os pés juntos, tomando os símbolos juntos, porque se tem um local onde a desavença pode acontecer ali, dentro de casa. Né? É bom lembrar que não existe casamento nem família perfeita. Exatamente. Mas existe casamento e família feliz. Por quê? Se em casa eu exerço o perdão, a bondade, a misericórdia, o tratamento, imagine meu testemunho, né? Quando eu vou subir ao púlpito para pregar, ou na rua, em qualquer lugar, minha família vai ver que o que eu estou colocando em prática lá fora, primeiramente eu coloquei em prática aqui dentro. E é justamente o casamento tem uma função primordial, que é moldar o ser humano no relacionamento, porque ele é imperfeito, é falho, ela também. Agora, exercendo o evangelismo pessoal em casa, ele estará apto para exercer o evangelismo na sua lida interpessoal, né? No campo de futebol, às vezes que a pessoa brinca, no ônibus, né? No trânsito. Por exemplo, no trânsito, hoje em dia as pessoas estão querendo engolir as outras vivas. É uma pressa, uma coisa terrível, né? Nas lojas, enfim. O relacionamento hoje interpessoal lá fora, ele está mostrando que alguma coisa está errada lá dentro. Sim. Porque a maioria dos problemas aí fora justamente começa na família. Sim. Então, nosso círculo ali, André, tem aqui a pergunta, né? André achou primeiramente Seu irmão, seu próprio irmão. Pedro, e anunciou a Cristo para ele. Assim foi na minha própria família. Foi um falando para o outro. Assim. Maravilha, né? E Deus foi abençoando. Assim também foi com a minha família, numa série de evangelismo, né? Os parentes juntos vão falando um para o outro. Isso é importante. O meu foi um primo, pastor. Um primo que deu o estudo e converteu. Que maravilha, não é? E eu penso que na sua história, na sua experiência, você que nos assiste também agora, com certeza você que já é do Senhor Jesus, que ama o Senhor Jesus e tem procurado desenvolver uma vida de fé e testemunho, tem procurado envolver-se no evangelismo como estilo de vida, muitas vezes, quem sabe, você veio para os braços de Cristo pelo testemunho de alguém da família. Eu acho isso bonito. Eu acho feio quando a família não tem força para dar o testemunho para a pessoa, né? Pelos problemas naturais que acontecem dentro de casa. Agora, vale lembrar também que há muitas pessoas que nos assistem, há muitas realidades diferentes de modelos familiares hoje que sofrem nesse mundo de pecado. Há famílias de casais divorciados, pais que estão com os filhos nas drogas, uma luta muito grande. Às vezes é difícil para o pai e para a mãe testemunharem para o filho para os pais que às vezes não têm a mesma fé, mas não podemos nos desanimar, né? Você que nos assiste, não podemos nos desanimar com isso, não é, pastor Raimundo? Justamente, Deus ele pode todas as coisas. Eu me lembro quando Deus me converteu, né? E eu me batizei e passei a ser um cristão. E na minha família, os outros irmãos que já eram batizados estavam fora. E eu tinha que testemunhar para os meus pais, sozinho, humanamente falando. Mas eu orava pelos meus pais. Então a oração ela faz a diferença e Deus pode todas as coisas. Ninguém ganha inimigos para Jesus. Nós podemos chamar essa relação interpessoal como amizade, o evangelismo da amizade. E o evangelismo vai nos moldando justamente pelo fato de que Deus vai nos ensinando a tratar as outras pessoas.
com dignidade e respeito. Sobre esse assunto que você tocou, muito interessante, você entrou num ponto, temos uma pergunta enviada por uma telespectadora, Okay. vamos ver. Olá, o meu nome é Seni e eu gostaria de saber como as relações interpessoais podem levar pessoas a Jesus. Bem dentro disso, não é, pastor, como nós estávamos conversando aqui? É justamente essa questão da amizade. Uma relação interpessoal intencional. O cristão, ele tem que ser sábio. Provérbios 11, verso 30 diz, o que ganha almas ou pessoas, né, são sábios, ou é uma pessoa sábia. O que ganha almas é sábio, o que ganha pessoas é sábio. A sabedoria, ela é um dom de Deus. Quem tem falta deve pedir a Deus. Ou seja, nossos relacionamentos interpessoais precisam também ser intencionais. Isso na questão evangelística. Ou seja, eu devo ser o sal da terra. Sim. Não é, pastor Jean? Claro. Eu devo influenciar e não ser influenciado pela corrente contrária à palavra de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa, desculpa interrompê-lo, uma pessoa que trabalha num ambiente que não é cristão, só ela é cristã ali, e vamos sair um pouquinho da família, já que está bem óbvio, já que está bem óbvio aí esta questão, como é que ela pode agir no relacionamento interpessoal para exercer o seu evangelismo pessoal ali, a sua influência, pastor Jander? Pastor, imagine um funcionário. Ele chega ali para o seu chefe, para o seu líder, e ele pede para ir, quem sabe, para um acampamento, ele ir para alguma atividade da sua igreja. Só que nesse mesmo ambiente, como o pastor Raimundo mencionou, no futebol, O cidadão vira um bicho. ele xinga, ele é faltoso, ele é um camarada malicioso. Como que o líder dele vai olhar e falar assim, poxa, como que a pessoa é no futebol e agora aqui quer ir na igreja dele, né? Então... Ou puxa o tapete dos amigos ali do pois trabalho, né? denunciando para o chefe alguma coisinha, uma Então, fofoca. pastor, né? o dia a dia da vida me dão muitas oportunidades, muitas oportunidades. Quer seja no âmbito ali da família, quer seja eu no shopping, quer seja eu na fila de um supermercado, né? E não podemos perder. Né? Não, nós não podemos perder Jamais. essa oportunidade, porque talvez a oportunidade é única ali. Exatamente. Né? E a gente precisa ali de falar, mostrar e as pessoas verem Cristo em nós. Nós devemos a cada dia ser mais semelhantes a Cristo Jesus. Essas né? relações interpessoais precisam ser intencionais. Jesus Cristo nos deu este exemplo bem claro. Por exemplo, ali no poço de Jacó. Ele intencionalmente pediu para que os discípulos fossem até a cidade comprar comida. Jesus queria ficar a sós com uma mulher que tinha preconceito, que tinha baixa autoestima, justamente porque ela ia próximo do meio-dia buscar água. Algo incomum, um sol escaldante, terrível, né? E ela, por ser mulher, e Jesus homem, e Jesus judeu, e ela samaritana. Então, Cristo queria quebrar barreiras na vida dela, porque ela pensava, como que um judeu pode falar com um samaritano? E ainda sendo homem, né, pastor? Exatamente. E ainda pedindo um favor. Olha, Cristo quebrou várias barreiras. Ele foi sábio também, ele entrou com sabedoria na vida dela, sem ser exemplo, um profano ali, né, com aquela mulher. Muitos cristãos são taxados como pessoas legalistas, pessoas arrogantes, porque nós temos que admitir que tem cristãos por aí fanáticos. Que, são fanáticos. Eles querem colocar as coisas de uma maneira totalmente errada, equivocada. Não é assim. Nós temos que respeitar sexo, temos que respeitar a raça, a cor, o grau de escolaridade. Nós não podemos, de forma alguma, agir de forma irracional. E nesse respeito mútuo, né, nós temos que ter a intenção de levar essas pessoas a uma vida elevada em Cristo. Eu creio que esse é o caminho, né, que nós temos que caminhar. Bom, dentro desse ponto, eu caminho mais um pouquinho para um desdobramento do nosso assunto. Por exemplo, às vezes na igreja, na nossa igreja, onde nós frequentamos, na sua igreja, onde você frequenta, você às vezes ouve um apelo lá de alguém falando, olha amigos, nós vamos entregar um livro em todas as casas da nossa cidade, não é? Um livro especial, um livro muito bonito, como fizemos recentemente aí com o livro A Grande Esperança, que talvez muitos dos amigos que estão nos assistindo tenham recebido em sua casa ou no seu trabalho.
E às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho dom para isso, eu não tenho potencial para isso. Eu acho que é melhor os outros, né? Há pessoas mais capacitadas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como eu posso desenvolver o meu potencial para o evangelismo e para o testemunho? Como é que eu posso desenvolver o meu potencial? Pastor Jander, primeiro. No dia a dia, né, pastor? Eu posso dar a minha pequena contribuição, que ao longo, a soma de todos vai dar a grande contribuição, né? O senhor falou em relação ao livro aí. A igreja está distribuindo em torno de 60 milhões de livros. Né? 1, 2, 10 pessoas não teriam condições de bancar aquele recurso para distribuir os 60 milhões de livros. Mas eu compro 500 livros, você compra 200, você compra 1000. E juntando as forças ali, né? Os recursos e os talentos ali, e nós conseguimos um objetivo em relação a isso aí. É impressionante, pastor, como que Deus proporciona ao ser humano a oportunidade de conhecer o teu evangelho ou pelo amor ou pela dor, né? É claro que é mais fácil pelo amor, né? Mas algumas pessoas só precisam de levar um chacoalhão ali só pela doença, talvez ali no leito de uma cama que ela reconhece o amor de Deus. A Bíblia traz a parábola do filho pródigo, todos, né? Mesmo aquele que não é cristão conhece essa parábola. O filho, ele precisou de comer lavagem para reconhecer o poder do seu pai, né? Então, meu querido telespectador, nós não precisamos passar pela dor ou comer a lavagem para reconhecer esse evangelho que salva e transforma a minha vida. Cristo nos chama e é melhor aceitarmos pelo amor do que pela dor. Com certeza. Lembrando que não é Deus que lança a dor, mas Ele pode permitir, né, pastor, para que a pessoa enxergue o caminho errado que ela estava caminhando, né? Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Exato. Provérbios 14, verso 12. Exato. Agora, lembrando aqui do meu potencial, o potencial desse ou daquele, veja, isso aqui é muito relativo, porque só Deus conhece o coração humano. No caso de Moisés, o próprio profeta Isaías, Jeremias, se nós pegarmos o chamado dessas pessoas na Bíblia, todas elas, de certa forma, se esquivaram. Moisés falou, Senhor... Acharam que não tinham capacidade. Capacidade. Senhor, eu sou gago, né? Pesado de língua. O que vão me perguntar o quê quando eu for no Egito, né? E Deus foi mostrando para Moisés e para os profetas que quando Deus chama, Ele capacita. Deus capacita. Essa frase é bonita, né? Quando Deus chama, Ele capacita. E capacita mesmo. Claro que capacita. Por isso que o milagre do evangelismo primeiro precisa acontecer na minha vida. Então Deus vai mudar o meu caráter, a minha personalidade, aquela pessoa, sabe, tacanha, aquela pessoa super tímida a ponto de não ser usada por Deus. Não estou aqui dizendo que a timidez seria né? Porque tem pessoas tímidas que são extremamente usadas por Deus, são intrépidas. Eu me lembro do pastor Bulhão uma vez ter falado que era tímido. Imagina. Né? E Deus usou grande homem de poderosamente. Deus, um homem ungido pelo Espírito Santo. Então a gente entende que cada um tem um potencial. Ou seja, ninguém tem o direito de se menosprezar. Agora, não é fácil. Na nossa vida, né, pastor? Eu conheço pessoas, pastor, que foram tratadas como verdadeiros animais na sua infância. O pai, de uma forma assim, irracional, ignorante, sem saber o que estava fazendo, batia na criança de forma bruta. É um espancamento mesmo, não era uma correção. Agressão. Era uma agressão mesmo. E pessoas cresceram com baixa autoestima, complexo de inferioridade, ou seja, coisa diabólica para que a pessoa não se desenvolva na obra de Deus. A função do maligno em tudo é fazer com que a pessoa não seja salva e não seja usada por Deus para salvar outras pessoas. Colocando na mente da pessoa que ela não é capaz para aquela função. Que o diabo conta mentiras para a gente, né? A gente não pode acreditar nele, né? Não só para a gente mesmo, quando ele diz sobre outras pessoas, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira, né? E aí entra mais um milagre. Quando a pessoa tem um encontro pessoal com Deus, Deus pode fazer um milagre. Sim. Deus vai transformando e falando, meu filho, eu confio em você. E Deus, ele habita justamente nessas pessoas que estão contritas, de espírito, abatidas, porque são pessoas que falam, eu não tenho valor, que buscam de verdade, zero à esquerda. Que buscam de aí Deus verdade. fala, não, eu confio em você.
E aí é coisa impressionante. Deus Isso faz toda a diferença, né? Eu penso que agora você que está nos assistindo, se você tem se sentido incapaz ou que você não tem nenhum talento, nenhuma condição para se desenvolver em Cristo e desenvolver o seu lado evangelístico, entregue-se ao Senhor Jesus, confia nele e ele tudo fará. É a promessa da palavra de Deus, não é? E vamos seguir em frente porque Deus tem muitas bênçãos na sua vida, para a sua família, na sua vida pessoal, tenho certeza disso. Vamos para mais um intervalo e em instantes voltamos para o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Está passando tão rápido, estou conversando aqui com os amigos, os pastores Raimundo e Jander. É uma alegria recebê-los aqui e estudarmos a palavra de Deus juntos. Aliás, falando em estudar a palavra de Deus juntos, eu quero oferecer, como sempre fazemos em nosso programa, a oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Essa série bíblica Princípios, vai fazer com que você entenda e compreenda muito mais do plano de Deus na sua vida, da vontade do Senhor. Não perca tempo. Entre no nosso blog, faça o seu pedido e a Novo Tempo vai enviar gratuitamente para a sua casa ou para o endereço que você estiver colocando. Também você pode mandar por carta o endereço ali e solicitar e a nossa equipe vai enviar com muita alegria. Conhecer a palavra de Deus é sempre muito bom. E entender os planos de Deus mais ainda. Aproveite esta oportunidade. Eu quero dizer para você, amigo que está nos assistindo, quero fazer aí um desafio, como nós estamos sempre fazendo aqui no programa. O desafio dessa semana é você entrar no nosso blog, e faça isso agora se você quiser, e faça um pequeno relatório de como você tem se envolvido no evangelismo pessoal e no testemunho. E eu quero dizer para você que a primeira pessoa que fizer isso, nós vamos mandar um DVD muito bonito para sua casa. Você não vai se arrepender. Então, entre agora no nosso blog e escreva. Coloque ali o seu nome, a sua comunidade religiosa, a sua cidade. Olha, eu tenho me desenvolvido no evangelismo pessoal e no testemunho da seguinte forma. Tenho feito isso, e nós vamos ter a alegria de mandar um presente para a sua casa. E mesmo que você perceber ali que não foi o primeiro, coloque também. Vamos interagir. Quero ter o prazer de responder para você. Nós temos esta interatividade bem interessante, trocando experiências da nossa vida cristã. Amigos que estão comigo aqui, eu quero aproveitar, já que estamos falando em relacionamento interpessoal, mandar alguns abraços aqui para os nossos telespectadores, além dos abraços aqui para as regiões que vocês dois representam, né? Rio de Janeiro e outros estados, Minas e Espírito Santo, que você coordena ali a parte de evangelismo, você ali na região de Governador Valadares, ali, aos nossos amigos mineiros. Quero mandar também um abraço aos nossos telespectadores de Araraquara, aqueles que acompanham o nosso programa, um nosso grande abraço, tá bom? E eu quero dizer aqui o nome de algumas pessoas especiais que realmente fazem o significado para o programa. O Paulo Forini, o seu Pedro, um grande abraço a todos vocês. Continue aí prestigiando o programa Lições da Bíblia na sua região. Amigos, terceiro e último bloco desse tema, evangelismo pessoal e testemunho. Eu gostaria agora de que nós conversássemos um pouco sobre a importância do testemunho de uma vida justa e a contribuição parcial para o programa total. Qual a compreensão que vocês têm dessa questão do testemunho de uma vida justa, pastor Jader? Eu coloquei aqui, pastor, 4 objetivos do testemunho cristão. Primeiro, demonstrar à sociedade que somos novas criaturas. A sociedade precisa notar que nós somos um povo diferente. O segundo objetivo é evangelizar e propagar. Eu preciso de propagar essa mensagem que um dia ela fez diferença na minha vida. Então, a segunda, evangelizar e propagar. A terceira, de acordo com Mateus 5,16, a minha vida deve de glorificar a Deus. Glorificar a Deus, né? E o quarto e último ponto, não devemos amar as coisas deste mundo.
Então, quer dizer, o testemunho de uma vida justa é nos 4 pontos. Não amar as coisas deste mundo, glorificar a Deus, evangelizar e propagar. Interessante o resuminho que você fez aí. Pastor Raimundo, a sua visão também. É a questão de palavras e ações, né? É o testemunho de uma vida justa. Nós já comentamos em outro bloco. Mas tem algum ser humano justo, por exemplo? Que tipo de justiça é essa? A Bíblia diz em Romanos 3, verso 10, que não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, por outro lado, Jesus Cristo é a justiça. A Bíblia o chama de o justo, em Isaías capítulo 53. Aí é que entra o milagre da justificação pela fé. Sermos justos por meio da nossa fé e união com Cristo. Esse é o milagre. Aí, quando Cristo habita em nós, nós poderemos dizer como Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a pessoa injusta que sou eu, pecador, tenho o privilégio de, por meio da minha fé, receber o justo, o perfeito em minha vida. Aí veja, eu continuo sendo um pecador, mas Cristo, a justiça habitando em mim, vai me moldando para que as minhas ações ou as minhas palavras sejam coerentes com as suas ações. Com as minhas ações. Eu acho que esse é o grande casamento. Né? E é isso que o mundo quer ver hoje. É isso que o mundo quer ver hoje. As pessoas querem ver em nós esse casamento. É falar aquilo que vive. Voltamos a dizer que as pessoas vão se converter, vão mudar de vida, nem tanto pelo que nós falamos, mas por quem somos. Nós não comunicamos o que nós queremos, nós comunicamos quem somos. É mais fácil, é mais poderoso, aliás, isso, né? Você comunicar quem você é do que aquilo que você crê. Né? Passou ainda dentro do objetivo evangelizar e propagar, é uma emoção muito forte e só dá para descrever quem já passou é quando nós levamos alguém até o tanque batismal. Né? Você ali deu o estudo, preparou e após o momento ali que o pastor batiza ali aquela pessoa ali, aquela emoção forte que você evangelizou e propagou. Né? Essa é uma experiência única que Deus quer que cada um tenha essa experiência, né? De levar uma pessoa até ali. Você toca num ponto muito interessante, tem uma sutileza aí que vale a pena a gente ressaltar. Quando nós levamos a alguém um estudo bíblico, um estudo da palavra de Deus, nós estamos interessados naquela pessoa, no bem-estar espiritual dela, físico, emocional, familiar. Nós queremos a salvação dela. E quando a pessoa está percebendo que nós, como professores da Bíblia, ali estamos ensinando, estamos realmente praticando aquilo, isso torna-se muito mais poderoso. Talvez esse seja o sucesso de muitos amigos que gostam de estudar a Bíblia com os outros, convencer a pessoa não apenas pelo ensino ali, da lição bíblica, do estudo bíblico, mas por aquilo que ele é. Isso é muito poderoso. Eu conheci um senhor que foi até padrinho do meu casamento. Ele, um rapaz assim muito humilde, quase que iletrado, ou seja, semi-analfabeto, mas era a pessoa que mais levava outras pessoas a Cristo. Pela vida como ele levava. Ele dispunha o seu carro para levar as pessoas ao médico. Não tinha horário. Aliás, um cristão não pode picar cartão, né? Bater cartão de ponto. Ele tem que estar pronto, como um médico. Lógico. O médico dos médicos nele. Claro. Então, essa pessoa, mas todos gostavam dela. Era um cordeiro, uma ovelha, né? Aquela pessoa que era amável, maravilhosa. Um servo. E a alegria dele, como você disse, pastor Jander, de ver uma pessoa sendo batizada, mudando de vida, porque Deus utilizou essa pessoa. Somente quem passou essa emoção sabe descrever. É inexplicável. E pegando aqui um gancho nesse comentário dessa emoção, Nicholas Winton, um homem, um britânico, ele quando estava de férias, tinha 29 anos, foi passar as férias na Tchecoslováquia, ele ficou horrorizado com o clima de guerra, o horror da guerra, e milhares morreriam nas câmaras de gás. Mas ele teve uma ideia, que eu creio que foi divina, de salvar crianças. Quando eu assisti essa reportagem, eu fiquei impressionado, porque ele salvou 669 crianças. Que maravilha. E enviou para países, e apenas só a Inglaterra e a Suécia, que aceitaram receber essas crianças.
Ele lamenta que 250 crianças não conseguiram sair, mesmo estando dentro do trem. Morreram nas câmaras de gás com seus pais. Ele disse que a cena mais terrível, mais triste, foi ver as crianças dando tchau para os seus pais, porque nunca mais veria os seus pais. Eles morreriam nas câmaras de gás, do terror nazista. Agora, fechando esse breve comentário, essa breve história, essas crianças foram recepcionadas pela Suécia e pela Inglaterra, e elas cresceram. Se tornaram cineastas, jornalistas, médicos, dentistas, pessoas que faziam caridade. E Nicholas Winton, ao fazer tudo isso, ele escondeu da sociedade, até da esposa. A esposa descobriu varrendo o sótão da casa. Viu fotos de crianças e nomes e perguntou, pressionou, ele falou. Aí correu a notícia. Ele, com 98 anos de idade, em 2007, foi chamado num programa da Inglaterra, um programa de televisão, de auditório. E a apresentadora convidou muitas pessoas, inclusive o Nicholas, lógico. Ali estava ele com 98 anos de idade. Olha que interessante, pastor Jander, pastor Laerte. A apresentadora disse, senhor Nicholas Winton, olha para a mulher que está ao seu lado. E ele olhou. Sabe quem é ela? Disse a apresentadora. É uma daquelas crianças que você salvou. E aí ele arrancou o óculos, começou a chorar, e a mulher dizendo, muito obrigado. E a apresentadora disse, quem aqui foi salvo por Nicholas, fica em pé. Quase todo o auditório. Imagine. Eu me arrepio é impressionante. Impressionante. Imagine, pastor, como você disse, a emoção de a gente ver uma pessoa hoje sendo salva das drogas, do pecado, de uma vida corrupta. A ação de Nicholas foi muito mais forte do que suas palavras. Eu penso que esse é o ponto do cristianismo, né? Nós como cristãos, entendermos isso. Pastor, é impressionante em relação a esse privilégio que o ser humano tem de testemunhar e falar desse amor, dessa paixão, né? De salvar pessoas. Agora, eu preciso sentir incomodado quando eu não faço o meu trabalho e as coisas estão acontecendo de uma outra forma que não seja através do ser humano. Em relação ao evangelismo do pastor Luiz em Belo Horizonte no ano passado, ali eu acompanhei ali algumas noites e uma mulher foi convertida por um livro, né, que ela achou dentro do lixo. Olha só. Né? Como Deus usa, não é? Como Deus usa. Uma vez assistindo também um testemunho de uma senhora aqui do interior de São Paulo que ela achou também ali no ônibus a lição da escola sabatina. E ela começou a estudar e se converteu. Então, eu preciso me sentir incomodado, pastor, que quando, é claro que essas ferramentas são importantes, claro, mas se eu vejo isso acontecer, as pessoas sendo convertidas por um livro dentro da lata de lixo, e eu não estar dando a minha contribuição, eu preciso de rever alguma coisa. Meus queridos amigos, nós praticamente terminamos o nosso tempo. Eu queria apenas dar um destaque que está no nosso manual de estudos, que é a importância de nós cristãos termos também a humildade de nos sentirmos parte do projeto do cristianismo e entendermos que em algum momento eu semeio, no outro momento o pastor Raimundo proclama e colhe, no outro momento quem está semeando é o pastor Jander ou é você que está me assistindo. E não devemos ter muitas vaidades nesta questão, né, gente? Para a gente poder encerrar, eu penso que este é o ponto, né? Temos que nos aplicar no evangelismo pessoal e no testemunho, sem vaidades, procurando levar mais pessoas para Cristo Jesus, né? Eu queria aproveitar aqui o momento, pedir que vocês dessem uma mensagem final aqui, de 30 segundos cada um, para nós podermos encerrar o programa. Vamos começar com o pastor Raimundo desta vez. Eu volto a dizer uma coisa para você, amigo telespectador. Deus chamou você. Você foi chamado para a obra mais sublime do planeta Terra, que é o evangelismo pessoal, para contribuir para um todo. Se coloque inteiramente nas mãos de Deus e você verá a glória de Deus em você e por seu intermédio. Quando você observar as pessoas se convertendo, mudando de vida, porque Deus te usou, não há salário que pague. E quando você, pela graça de Deus, chegar no céu e ver as pessoas que você evangelizou, elas vão te abraçar e dizer assim, olha, muito obrigado, porque você mesmo embaixo de chuva, com frio, com calor, cansado, foi até a minha casa distribuir uma literatura e hoje eu estou aqui.
Estou eternamente salvo por meio de Cristo Jesus. Enfim, eu digo para você que nada neste mundo é mais valioso do que se colocar nas mãos de Deus para cumprir com a missão que Ele nos deixou. Obrigado, pastor Raimundo, pela sua participação mais uma vez. Um abraço e sucesso no seu trabalho para Deus. Obrigado, pastor Laerte, obrigado a todos. Pastor Jander. Deus pede para nós, como cristãos, trabalharmos para Ele aqui na terra. Nenhum valor, nenhum pagamento seria justo você receber pelos trabalhos aqui em termos de dinheiro aqui na terra. Mas o ser humano, o cristão, ele está em busca não de um valor, de um pagamento, mas da salvação dele, da sua família. Trabalhe para Cristo e a recompensa virá. Obrigado, pastor Jander. Deus abençoe também o seu trabalho, o seu ministério. Amém. Obrigado pela sua audiência sempre aqui ao programa Lições da Bíblia. Eu quero terminar com uma oração agora. Vamos orar. Pai querido, usa-nos, Senhor, para o teu serviço nesta terra. Faça de nós verdadeiras testemunhas tuas enquanto aqui vivermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.